Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube da Staltech. Eu sou o Matheus e hoje nós vamos para o terceiro episódio da nossa série Conhecendo a LGPD. Hoje nós vamos ser apresentados aos personagens mais importantes que compõem a LGPD. Hoje você vai entender mais a fundo quem são os titulares de dados, o controlador, o operador e o papel do encarregado de dados, ou também conhecido como Data Protection Officer, DPO. Eu já falei um pouco sobre esses personagens nos nossos vídeos anteriores. Inclusive, se você ainda não viu, clica aqui em cima para conferir. Mas antes de eu começar esse vídeo apresentando esses personagens para vocês, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. Isso é muito importante pra gente saber que tá no caminho certo. Então vamos ao primeiro personagem, o qual também a LGPD veio para proteger, o titular de dados. O titular de dados nada mais é do que a pessoa detentora dos dados pessoais, que são objeto de tratamento para uma empresa ou uma instituição. Vamos à definição de titular que a própria LGPD nos traz. O titular de dados é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Da mesma forma que eu havia comentado. Mas preste muita atenção, o titular não é apenas o cliente que chega na tua loja para fazer um cadastro, mas também são seus colaboradores, seus fornecedores, quando esses forem pessoa física. Então aí na sua empresa tome cuidado ao analisar quais dados são objeto de tratamento. É preciso analisar esses três pontos e ficar de olho, seja nos colaboradores, nos clientes e nos fornecedores. Segundo a LGPD, o controlador de dados é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Em outras palavras, o controlador é a entidade que pode ser uma empresa, um órgão do governo e até mesmo uma entidade religiosa. É o controlador que estabelece as formas pelos quais os dados pessoais serão tratados. E esse formato deve ser passado aos titulares de forma cristalina. Os controladores têm grande responsabilidade em relação aos dados pessoais por eles tratados, como diz o artigo 42 da LGPD. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrem danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 dessa lei. Aqui vamos aproveitar e ir até o artigo 43 da LGPD para entender quais são os motivos que podem isentar uma empresa de ser multada quando houver um vazamento de dados, por exemplo. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem 1. Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Ou seja, houve um vazamento de dados, mas a empresa não teve nada a ver com aquilo, ou sequer tiver algum tipo de envolvimento nessa situação. 2. Que embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, mas não houve a violação à legislação de proteção de dados. Ou seja, uma empresa pode estar envolvida em um determinado tratamento de dados pessoais, mas desse tratamento não houve nenhuma violação da LGPD. O terceiro motivo pelo qual uma empresa pode ser isentada de pagar uma multa em casos de violação é quando o dano é decorrente da culpa exclusiva do titular de dados ou de algum terceiro, alguém que não tem nada a ver com a empresa controladora. Aí é claro, vai existir toda uma investigação para identificar realmente os culpados por determinada violação. E aí, entendeu mais ou menos qual que é o papel do controlador de dados? Legal. Mas o controlador de dados não está sozinho nessa jogada. Existe mais um personagem que pode trabalhar em conjunto com o controlador. Vamos conhecer. Agora vamos ao personagem que eu vejo que as pessoas confundem muito, o operador de dados. Vamos ler com atenção o que a LGPD nos informa sobre esse personagem. O operador de dados é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ficou difícil de entender? Calma que eu vou te dar um exemplo. Diferente do controlador, o operador não é o responsável pela coleta dos dados. Ele simplesmente vai fazer o tratamento de dados da forma como o controlador solicitar. Quando uma empresa vai fazer um site, por exemplo, ela precisa deixar esse site hospedado em alguma plataforma. Essa plataforma acaba se tornando o operador de dados, pois é lá que os dados coletados pelo controlador ficarão armazenados, ou seja, vai ser o database do site. Ainda ficou difícil de entender? Deixa eu te dar mais um exemplo. Uma contabilidade que presta serviço para sua empresa, ela acaba se tornando operadora de dados, pois ela vai operar os dados da forma que você definir, enquanto controlador de dados. Como a gente falou no vídeo anterior do tratamento de dados, um tratamento de dados pode ser simplesmente armazenar um dado. Então, se a contabilidade está armazenando um dado que foi coletado por um outro controlador, ela acaba se tornando a operadora. Ficou mais tranquilo? Então, antes de eu passar para o próximo último personagem, eu preciso te mostrar as responsabilidades do controlador e do operador. Como eu falei ali atrás, o controlador e o operador, ou também conhecidos como agentes de tratamento, eles podem trabalhar em conjunto e, obviamente, ambos podem ser responsabilizados num caso de violação de dados. É por isso que documentar tudo é imprescindível. Quando houver uma contratação de serviço por parte do controlador, esse tem que definir todas as regras pelo qual o operador deve seguir para fazer o tratamento de dados pessoais. Seguindo o exemplo da contabilidade que eu dei agora há pouco, você, enquanto controlador de dados, no momento de contratar uma contabilidade, deve estabelecer
estabelecer todas as diretrizes em relação ao tratamento de dados pessoais. A contabilidade, nesse caso no papel de operadora de dados, por sua vez, deve seguir todos os parâmetros e diretrizes que você estabeleceu. E como eu falei, documentar tudo é imprescindível. Essa relação deve ser fortemente estabelecida através de contratos, onde ambas as partes assinam e concordam mutuamente com aquele tratamento de dados pessoais descrito. Então você que trabalha em uma empresa que é categorizada como controladora de dados, tome cuidado ao analisar seus fornecedores. Preste atenção em quais deles podem ser categorizados como operadores de dados. A partir do momento que você definiu os operadores de dados que trabalham para você, não esqueça de ter essa relação totalmente estabelecida através de contratos. E chegamos ao último personagem que a LGPD nos traz, o encarregado de dados. Por definição, o encarregado de dados é pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD é o órgão do governo que é responsável por fiscalizar a LGPD, mas fica tranquilo que a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre ela. Mas voltando a falar sobre o encarregado, no momento existe uma grande discussão sobre a obrigatoriedade das empresas terem um encarregado de dados pessoais trabalhando para elas. É tanta discussão que eu nem vou bater o martelo nesse vídeo. No momento, fevereiro de 2022, apenas empresas que faturam mais de 16 milhões de reais por ano são obrigadas a ter um encarregado de dados pessoais trabalhando internamente. O encarregado de dados é uma peça fundamental num processo de adequação LGPD. Esse profissional tem várias atribuições. Algumas delas são: ele pode criar e guiar um comitê de privacidade, fazer com que os colaboradores estejam sempre atentos à política de privacidade da empresa, resolver crises em relação à privacidade e proteção de dados, casos de vazamento, por exemplo, instruir os colaboradores em relação ao LGPD com treinamentos, palestras, workshops, claro, integrações, que é uma forma de você expandir isso tanto para novos colaboradores como reintegrações, né, colaboradores que já trabalham dentro da empresa, mas ainda não sabem nada sobre a LGPD. Ele pode atuar como canal de comunicação entre os agentes de tratamento, ou seja, o controlador e o operador de dados, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também com o titular. Então, fazer essa ponte aí de comunicação entre esses entes. É importante deixar claro que o encarregado deve ter certa autonomia dentro da empresa. Geralmente ele se reporta ao cargo diretivo da empresa ou cargos de grande poder decisório. Dentro do organograma de uma empresa, o encarregado deve se encaixar perto dos diretores, para manter uma comunicação mais fácil e ter uma tomada de decisão mais eficiente. É importante dizer que o nome e o contato dessa pessoa deve ser disponibilizado em todos os canais de comunicação da empresa e também deve constar na política de privacidade. Essas ações permitem que ele seja facilmente encontrado tanto pelos titulares de dados como pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa imagem é o portal do titular aqui da Staltec, local onde o titular pode entrar e se informar sobre os dados que nós temos sobre ele. Esse é um exemplo de como o nome do encarregado de dados deve aparecer. Inclusive, esse portal do titular é uma das funções do DPO Digital, ferramenta de adequação para empresas que estamos oferecendo. Para saber mais sobre essa ferramenta, clique no link aqui embaixo. É importante ressaltar que o encarregado de dados pode ser um colaborador da própria empresa ou até mesmo um terceiro, atuando como DPO as a Service. Alguns especialistas indicam que o encarregado deve ser um terceiro, de alguma empresa especializada, tendo em vista que esse profissional demanda alguns recursos como tempo e também conhecimento sobre a LGPD e outras legislações, como diz esse artigo aqui publicado no site analyse.com. O link para esse artigo eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Inclusive, a Staltec possui os serviços de DPO as a Services para as empresas. Você pode ter um DPO nosso atuando dentro da sua empresa sem ter que deslocar um colaborador interno para exercer essa função. O papel do encarregado de dados é tão importante que a gente está pensando em fazer um vídeo especificamente sobre ele, falando um pouquinho mais sobre o seu dia a dia e tudo mais. Enfim, chegamos a mais um vídeo na nossa série de vídeos conhecendo a LGPD. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse e vários outros vídeos que a gente está preparando para vocês. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!